Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre os santos que figuram no livro do Apocalipse. Quem são os santos mártires perseguidos pelo anticristo, pela Babilônia, enfim, por todos os ímpios que aparecem no livro do Apocalipse? Quem são estes santos? Bom, de acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja ela não figura entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Preste bem atenção. São os próprios pré-tribulacionistas que dizem que a igreja não figura entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Por quê? Porque, segundo eles, a igreja não se encontra mais na terra, ela foi arrebatada para o céu antes de começar o período da 70ª semana de Daniel, ou propriamente a grande tribulação. Então eles dizem que a promessa que nós temos em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar os que habitam sobre a terra. De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, a promessa de livramento que nós temos ali em Apocalipse 3:10 diz respeito ao arrebatamento da igreja para o céu. Ali nós teríamos então uma promessa de livramento via um arrebatamento para o céu, onde a igreja passará 7 anos nas boldas do Cordeiro, sendo galardoada, recebendo seus galardões e em festas lá no céu. Isso durará 7 anos. Após o término dos 7 anos, a igreja retornará com Cristo depois da grande tribulação para reinar por 1000 anos aqui na terra. Ok? Esta é a doutrina dos irmãos pré-tribulacionistas. Ok? Então, e de acordo com esta ideia deles, e aqui eu ofereço aqui uma informação, um adendo para vocês. Vale lembrar que esta ideia pré-tribulacionista ela nasce com um teólogo, John Nelson Darby. Você pode pesquisar aí no Google quem foi John Nelson Darby. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo. Então, foi John Nelson Darby quem formulou esta doutrina, quem deu uma forma como nós temos hoje foi John Nelson Darby, quem começou a ensinar a partir de 1830 que a igreja ela não se encontra a partir do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse. E a partir deste ensino, os pré-tribulacionistas, eles seguem o ensino de John Nelson Darby de forma cega, sem avaliar as escrituras. Vale lembrar que o ensino antes de John Nelson Darby, em toda a cristandade, preste bem atenção, em toda a cristandade, antes de John Nelson Darby, não se encontra em nenhum tratado, em nenhum livro, o ensino pré-tribulacionista de que a igreja será arrebatada 7 anos antes da volta gloriosa de Jesus Cristo, para reinar aqui na Terra por 1000 anos. Este ensino ele nasce ali no século XIX e, teologicamente falando, de forma teológica, ele aparece pela primeira vez de forma teológica, até onde vai a nossa pesquisa, muito sincera, é em John Nelson Darby. Ok? Então vamos lá. E aqui a gente continua de novo a pergunta. Quem são os santos mártires perseguidos pela besta e por todos os ímpios no livro do Apocalipse? Quem são? Então, um dos argumentos, além desse que eu mostrei, dos pré-tribulacionistas para negarem que os santos sejam a igreja, um dos argumentos deles é: não pode os santos ser a igreja, porque a palavra igreja não aparece entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse. Sendo assim, nós não podemos ver nos santos da igreja, ou seja, a igreja, e sim santos que se converterão a Jesus Cristo depois da grande tribulação. E os pré-tribulacionistas eles ensinam ainda, prestem bem atenção, que estes santos aí, eles são na sua maior parte judeus. Os judeus que crerão
em Cristo depois do arrebatamento da igreja. Então, para os pré-tribulacionistas, todas as vezes que você encontrar a palavra santos no livro do Apocalipse, entre os capítulos 6 a 19, você vai ter em vista aí os judeus, os santos do judaísmo que serão perseguidos pelo anticristo no período da grande tribulação. Ok, queridos? Vamos lá. Então vamos derribar aqui o primeiro argumento deles. Eles dizem que os santos não podem ser a igreja porque a palavra igreja não aparece no livro do Apocalipse. Bom, se eu for levar por este lado aqui, eu vou chamar você aqui para o que a gente vai ler aqui. Eu vou fazer questão de ler. Mateus capítulo 16. Olha o que diz aqui. Ó. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bom, veja bem aqui, ó. Deixa eu ver bem aqui, ver se eu encontro mais uma coisa aqui. É isso aqui mesmo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou procurar aqui um outro uso da palavra igreja, que no grego é eclesia. Tá bom? Aqui em Mateus 18, vamos ver se é 20. Mateus 18. Vamos ver aqui. Ó, Mateus 18, 15. Vamos lá aqui. Ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas outras pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou aqui o outro uso da palavra igreja. Você já vai entender por que eu estou lhe trazendo para cá. E se recusar ouvir também a igreja, outra referência no mesmo versículo a igreja, consideram como gentil e publicano. Ok? Então vamos lá, queridos. Você encontra aqui em Mateus 18, versículo 17, duas vezes a palavra igreja. E em Mateus capítulo 16 e versículo, onde eu li aqui, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, em Mateus 18, você encontra a referência, a primeira referência, veja bem, em todo o Novo Testamento, é aqui onde eu quero chamar a sua atenção. Em todo o Novo Testamento, pela primeira vez, a palavra igreja aparece em Mateus 18, 18. Ok? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? E por inferência, quando ele diz prevalecerão contra ela, ela aqui é a igreja. Então, de forma direta e indireta, nós encontramos a palavra igreja, ou nós encontramos a referência direta ou velada à igreja, duas vezes em Mateus 18, 18. E as outras duas vezes que nós encontramos a referência à igreja de forma direta é em Mateus 18, 17. A primeira é em Mateus 16, 18. Duas vezes edificarei edificarei. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, uma, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Duas. Então, uma referência direta, outra indireta. E aqui em Mateus 18, 17, nós temos: dize-o à igreja, primeiro, e se recusares ouvir também a igreja, segundo, considera-o como gentil e publicano. Por que eu lhe chamei para esta leitura? Lembre-se, um dos argumentos dos pré em dizer que a igreja não se faz presente entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse é que a palavra igreja não figura entre os capítulos 6 a 19, ok? Bom, se nós formos usar a mesma medida deles, e devemos, para sermos justos com eles, e eles, para serem justos, devem aceitar nossa medida, ok?
Se eu for levar por este lado que eles levam, da ausência da palavra igreja, ou seja, então porque a palavra igreja não aparece entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse, logo é verdade que a igreja não está aqui na Terra. Então, muito bem. Então vamos aqui. Eu quero dizer para vocês que em todo o Novo Testamento, aliás, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, preste atenção, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Mateus, nas passagens que eu li, faz uso da palavra igreja. E se eu for medir da mesma forma que os medem e pesam, então eu devo dizer que todos os ensinamentos, todas as instruções que nós temos nos 4 evangelhos não são para a igreja. Não são. A bem da verdade é esta. O único ensinamento que nós teríamos nos 4 evangelhos para a igreja está aqui, vamos ver aqui no capítulo 16 e versículo 18 a 19. Em todos os 4 evangelhos, o único fragmento que nós podemos aplicar à igreja é este. Por quê? Porque nós encontramos apenas aqui a palavra igreja. E o segundo momento, nos 4 evangelhos, ouça bem, que nós podemos aplicar para a igreja em Mateus 18, o que nós encontramos aqui em Mateus 18, aí você pega e lê dos versículos 15 a 18, este fragmento aqui, ele pode ser aplicado à igreja. Por quê? Pelo mesmo peso e medida que os pré usam, eu estou usando contra os pré. Por quê que eu posso usar aqui para a igreja? Simplesmente porque a palavra igreja se encontra 2 vezes em Mateus 18 e verso 17, ok? Se a palavra igreja não constasse aqui, eu não poderia usar isso aqui para a igreja. Eu diria que o ensino de Jesus ele é destinado para qualquer outra coisa, para os judeus, apenas para os seus apóstolos, mas nunca para nós, para a igreja. Eu estou errado em fazer isso? Não, eu não estou errado. Se a palavra igreja não figurasse nenhuma vez nos 4 evangelhos, eu poderia muito bem dizer, usando a mesma tática dos pré-tribulacionistas, que o que está escrito nos 4 evangelhos não foi escrito para nós, para a igreja. Por quê? Porque não aparece o nome igreja. Ok? Então, quando você chega no evangelho de Marcos, Lucas e João, você nunca vai ver a palavra igreja. Isso significa, então, que a ausência da palavra igreja nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, isso significa que o que Jesus ordenou, que o que está escrito nesses evangelhos não serve para a igreja, porque não tem a palavra igreja? Não. Não. Os próprios pré-tribulacionistas, eles vão concordar com este meu argumento aqui. A ausência da palavra igreja nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, com exceção do que eu já citei aqui, não significa que as instruções que há nos 4 evangelhos não sejam dirigidas para a igreja e aplicadas à igreja. Correto? Correto. Da mesma forma, queridos, se a ausência da palavra igreja nos 4 evangelhos não significa ausência de igreja aqui na terra, repito, se a ausência da palavra igreja nos 4 evangelhos, repito, com exceção das passagens de Mateus capítulo 16, 18 e Mateus 18, 19, com exceção destas 2 passagens que traz claramente a palavra igreja, então o resto não é para a igreja, porque não tem a palavra igreja. Se você vai para Marcos, Lucas e João, não existe a palavra igreja. Logo, eu usando o mesmo argumento dos pré, eu digo então que Marcos, Lucas e João, pelo menos, não foram escritos para a igreja. Porque não tem a palavra igreja. Mas se a ausência da palavra igreja não significa ausência da igreja aqui na terra, o mesmo se dá no livro de Apocalipse. O fato de não encontrarmos a palavra igreja, no grego eklesia, entre os capítulos 6 a 19 de Apocalipse, não significa que a igreja não esteja aqui na terra. Isso não significa. Repito, a ausência da palavra igreja não significa ausência da igreja aqui na terra.
Esse primeiro ponto eu refutei aqui. Não tem como os pré-tribulacionistas honestamente refutarem. Não tem. Ok? Então vamos lá. Agora vamos partir para a questão da identidade dos santos que são perseguidos e martirizados nas páginas do livro do Apocalipse. Santos estes que se encontram entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse, que os pré-tribulacionistas dizem que são judeus. Quando muito, podemos estender aqui para gentios, mas gentios que se converterão a Cristo depois da grande tribulação, pelo testemunho dos judeus. Será que estes santos não são cristãos? Em outras palavras, será que os santos perseguidos e martirizados no livro do Apocalipse não compõem a igreja, a noiva de Cristo? Será? Vamos aqui começar aqui pelas referências. Apocalipse 1:3. Eu quero mostrar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui. Ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Quem são os bem-aventurados aqui em questão? São judeus ou são cristãos? Ora, convenhamos aqui. Eu vou chamar aqui de apóstolo. O apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse para quem? Para judeus? Não. Para a igreja. A saber, para as 7 igrejas da Ásia que representam toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na época dele. Então, os bem-aventurados aqui são cristãos. E para deixar bem claro, cristãos compostos de judeus judeus e gentios. Os bem-aventurados aqui compõem a igreja. Quando ele diz aqui, ó, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, os bem-aventurados e que guardam as coisas escritas no livro do Apocalipse, eles são cristãos. Ok, irmão? E quando eu digo que o Apocalipse foi endereçado para a igreja e não para os judeus, eu vou já lhe provar. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas, que se encontram na Ásia. João escreveu para 7 igrejas da sua época. E pela primeira vez no livro do Apocalipse aparece a palavra igreja. Isso aqui é de capital importância. Veja que João, ele não faz, o primeiro uso que ele faz entre igreja e judeus, ele não faz de judeus, ele faz de igreja. Isso mostra que o livro do Apocalipse é um manual para a igreja. É um escrito para a igreja e não para judeus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e queira e que há de vir, e da parte do Espírito e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então, o livro do Apocalipse aqui ele foi endereçado para 7 igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor. 7 representa a totalidade. Então, 7 igrejas foram escolhidas para representar toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi para a igreja que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ok? Não foi para judeus. Então vamos aqui voltar, meus irmãos. Bem aqui, ó, versículo 11 do capítulo 1, dizendo, o que vês, escreve-o em um livro, e manda às 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está bem aqui, irmãos. Mais uma vez eu estou lhe mostrando que o livro do Apocalipse ele foi endereçado, destinado para cristãos. Não faz sentido, digo logo daqui, você identificar os santos perseguidos e martirizados nas páginas do livro do Apocalipse com judeus, quando, na verdade, o livro do Apocalipse foi escrito para cristãos. Simplesmente não faz sentido. Mas vamos prosseguir. Apocalipse 6, 9 a 11. Vamos ver o que é que diz aqui. Ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, a parte material do homem, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles os foram. Aqui nós temos uma visão de mártires. E aqui são mártires cristãos, não são mártires judeus. Professor, mas aí está dizendo que são mártires cristãos? Diretamente não está, mas eu vou lhe mostrar que aqui são mártires cristãos e não mártires judeus. Aqui são mártires da igreja, que foram mortos por Roma, pelos ímpios e pelo anticristo, no período da grande tribulação. Vamos prosseguir aqui. Capítulo 8, verso 3. E vi outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Bom, quem são os santos aqui em questão? Bom, os pré-tribulacionistas dizem que são judeus, quando muitos são gentios convertidos a Cristo pelo testemunho dos judeus depois do arrebatamento da igreja, mas eles jamais admitem que os santos aqui são cristãos, ou seja, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou lhe dizendo aqui que os santos aqui em questão são cristãos, são a igreja, formam a igreja, são membros da igreja de Cristo. Ora, a presença dos santos aqui prova a presença da igreja no período da grande tribulação. E eu vou lhe mostrar cada vez mais que o termo santos, ou santo, é uma referência aos cristãos, à igreja, e não a judeus. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Ok, queridos? Com as orações dos santos. Professor, mas aí não está dizendo se os santos são igreja ou judeus. Bom, se aqui não está dizendo que santos são a igreja, também não está dizendo que são judeus. Você concorda? Você concorda, né? Se eu não posso provar para você que os santos aqui em questão, os santos mártires, diga-se de passagem aqui, são cristãos, membros da igreja, também você não pode me provar que os santos mártires aqui, à luz do livro do Apocalipse, você não pode me provar. Até aqui. Até aqui eu estou sendo muito honesto. Até aqui você não pode me provar que os santos aqui são judeus. E assim nós vamos prosseguir nós dois. Você diz que os santos são judeus. Eu digo que os santos são cristãos, membros da igreja. E você diz que os santos aqui são judeus, membros da nação de Israel. Vamos ver quem de nós dois está com a razão à luz do livro do Apocalipse. Capítulo 13, 7. O que diz aqui? E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Que está falando aqui da besta. A besta, foi dada a besta, a autoridade. Quem deu? O próprio Deus. Deu a autoridade à besta para perseguir os santos. Quem são os santos em questão aqui? Para nós pós-tribulacionistas, são os santos da igreja. Isso prova que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Para os pré-tribulacionistas, os santos aqui são santos da nação de Israel. São judeus que serão perseguidos pela besta, pelo anticristo. Quem está com a razão de nós dois? Somos nós, os pós-tribulacionistas e pré-milenista. Ainda digo mais para você, eu sou pós-tribulacionista, pré-milenista. Não sou amilenista. Eu sou pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Ok? Então vamos continuar. Capítulo 16, 16. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Quem são os santos e profetas aqui em questão? Para nós pós-tribulacionistas são membros da igreja, é a igreja. Para os pré são judeus. Quem está com a razão de nós dois? Vamos prosseguir. Eu vou lhe provar que os santos, aqui são cristãos. São membros da igreja.
Em outras palavras, a presença de santos aqui no capítulo 16, 6 de Apocalipse, que estamos no período da grande tribulação, prova que os santos eles estarão no período da grande tribulação. Ok, queridos? Vamos lá. Outra coisa. Eu esqueci de mostrar aqui para você. Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. O que diz aqui? 7:9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos pular aqui para o versículo 3. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ok? Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm. O grego permite também ser traduzido assim: são estes os que estão chegando, que estão vindo da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará ou os pastoreará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem são este grupo de mártires aqui? Nós, pós-tribulacionistas, dizemos que são cristãos. Aqui nós temos mártires da igreja. Agora eu quero fazer aqui uma observação para os senhores. A grande tribulação aqui, ela ainda não acompanhou, não completou. A grande tribulação aqui mencionada em Apocalipse 7,14, ela ainda está em andamento. O que João viu aqui foi uma companhia de mártires acabando de chegar perante Deus no céu. As almas dos mártires, não os corpos, mas as almas dos mártires chegam perante Deus no céu. E João vê. E a grande tribulação, ela ainda não terminou. Por isso é que nós estamos dizendo que a grande companhia de mártires aqui, elas não estão em corpos ressuscitados. Porque se elas estivessem em corpos ressuscitados, logo a grande tribulação teria tido um fim. Porque é somente depois da grande tribulação, nós vamos mostrar mais na frente, que os santos ressuscitarão corporalmente. Ok? Então esta companhia de mártires que nós temos aqui no relato do Apocalipse são almas, ou são seus espíritos que se encontram diante do trono, louvando a Deus. Emergiram da grande tribulação de forma triunfante, venceram a besta, venceram o falso profeta, venceram a grande meretriz, e agora acabam de chegar e serem recebidos pelos anciãos, e são identificados pelos anciãos. Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são estes? São cristãos, é a igreja. Os pré-tribulacionistas vão dizer que aqui na verdade são gentios convertidos a Cristo pelo testemunho dos judeus, dos 144 mil narrados em Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 8. Eles dizem que um grupo de judeus se converterão a Cristo e pelo testemunho dos judeus, muitos cristãos, ou seja, muitos gentios de todas as nações, povos, tribos e línguas, abraçarão o Evangelho, se convertendo e serão martirizados. Mas aqui eu vou lhe mostrar, e estou lhe mostrando que esta grande multidão, ela é ou faz parte da igreja, não é toda a igreja, mas esta grande multidão de mártires aqui são mártires cristãos. E isto prova, na leitura de Apocalipse 7, 9 a 14, que a igreja ela estará aqui no período da grande tribulação e passará pela grande tribulação. Vamos ler aqui, onde foi que eu li ultimamente? 16:6. Agora vamos para Apocalipse 18, 24. Deixa eu ver bem aqui 16:6, o que diz aqui.
ainda tem mais. 16:6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Ó, com sangue, eu vou até anotar aqui, ó, com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. Ó, aqui o autor começa a deixar mais claro quem são os santos em questão. Ele já adiciona mais uma característica aos santos. Eles são o quê? Além de eles serem santos, eles são testemunhas de Jesus. Logo, indubitavelmente, nós temos aqui cristãos. Veja que o autor ele vai cada vez mais aclareando para nós a identidade dos santos. E olha o que ele diz. Então vi a mulher, que aqui é Roma, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Os santos são, além de ser santos, eles também são testemunhas de Jesus. Então, os santos em questão aqui, está muito claro que são testemunhas de Jesus. Logo, são o quê? Cristãos. E são o quê? Membros da igreja. Os santos em questão aqui não são judeus. São cristãos, membros da igreja. Percebe como o apóstolo João ele está cada vez mais deixando mais claro a identidade dos santos? Não precisa muito esforço, você precisa apenas ser honesto. Você precisa apenas ser honesto com as palavras do autor do Apocalipse. 18:6. Vamos ver o que aqui diz aqui, 18:6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. 18:24. Mas antes de eu chegar em 18:24, eu vou ler o 4 aqui, 18:4. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, que da grande Babilônia, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Quem é este povo meu, ou seja, povo de Deus? Quem é o povo de Deus aqui? Quem é o povo de Deus? Que é convidado a sair da grande Babilônia. E aqui é uma saída física. E por que eles têm que sair? Por causa dos flagelos de Deus, da ira que será derramada ali na cidade de Roma. Mas os cristãos são convidados a se retirar para não serem feridos pelos flagelos da ira de Deus. E é exatamente desta ira, da isenção desta ira que Apocalipse 3:10 diz, como tu guardaste a palavra da minha perseverança aqui na terra, também eu te guardarei aqui na terra da hora da tentação. Ora, a hora da tentação, ela diz respeito à ira de Deus, aos flagelos de Deus que serão derramados pelo juízo das taças, das trombetas, dos selos, ok? Isto constitui a ira de Deus, isto constitui a hora da provação. Ok? Então deixo bem claro que a hora da provação diz respeito aos flagelos da ira de Deus que cairão sobre o mundo dos ímpios. Apenas. Enquanto que os santos, a igreja, o livro do Apocalipse deixa bem claro que os santos, a igreja, os selados, eles não sofrerão a ira de Deus. Seja qual for a forma que a ira de Deus se manifestar no período da grande tribulação, os santos não sofrerão os flagelos da ira de Deus. E aqui está dizendo claramente, Apocalipse 18:20. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Então, aqui é o povo de Deus. Deus só tem um povo, irmãos. Deus nunca teve dois povos, nem no Antigo e muito menos no Novo. Deus só tem um povo. Eu quero voltar aqui em Apocalipse sobre a questão de Deus guardar os santos. Vou ler algumas passagens aqui para vocês. Apocalipse capítulo 7 e versículo 2. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais for dada fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, os pré-tribulacionistas dizem que aqui só são judeus. O que não vou fazer por enquanto é uma oposição a isso. Eu vou até concordar. É possível que sejam apenas judeus? É possível. Na imagem que nós temos aqui, é possível? É possível. Mas venha aqui comigo. Venha. Apocalipse 9:4.
E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Quem são os selados aqui? Ali diz claramente que são os 144 mil judeus das tribos de Israel. Você pode muito bem associar aqui os selados com apenas os 144 mil. Isso levando em conta que 144 mil é um número literal. E que são realmente judeus, ok? Não vou, por enquanto, fazer oposição a isso. Ok? Não vou. Tá certo? Mas eu quero lhe mostrar, em outro momento, que não é apenas, mesmo que em Apocalipse 7 os selados ali sejam apenas judeus, mesmo que sejam, não estou dizendo que são, mesmo que sejam, mas eu vou lhe mostrar, à luz do próprio Apocalipse, que não são apenas 144 mil que tem, literalmente, que tem o selo de Deus na testa, que são selados. Não são. Não são, meu irmão. Eu vou lhe mostrar aqui em Apocalipse capítulo 20. Este selo constitui do nome, no hebraico Hashem, nome do Pai e do Filho. Vou lhe mostrar bem aqui, ó, Apocalipse capítulo vamos ver aqui. Apocalipse capítulo, vamos ver se é o 2. Capítulo 3 então. Estou aqui. Capítulo 3. Pronto, esse aqui. 3:12. Ao vencedor, falou em coluna no santuário do meu Deus. O vencedor aqui é a igreja, os cristãos. E daí jamais sairá. Ó, aqui é uma promessa não só para 144 mil, mas para a igreja. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ó, lembra que eu lhe falei que os 144 mil recebem na testa o selo de Deus? E o selo de Deus, ele consiste do nome do Pai e do Filho. Ó, também sobre ele, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, eu já lhe digo aqui que do que consiste o selo de Deus? Do nome, no mínimo, do Pai e do Filho. E por extensão, eu digo do Espírito Santo. O Espírito Santo é nome? Não. O Filho é nome? Não. O Pai é nome? Não. Mas quando eu digo do nome, é porque Hashem, o nome sagrado de Deus, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ok, queridos? Então vamos bem aqui. Eu li em Apocalipse 3:22. Deixa eu ver bem aqui, uma coisa aqui. 3:12. Você encontra aqui a outra referência ao selo. Estou fazendo um estudo aqui, então vocês vão... Apocalipse 14:1 e 22:4. Vamos aqui, ó. Apocalipse 14:1 e 22:4. O que diz aqui? E olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Então, daqui a que consiste o selo de Deus. O selo de Deus traz o nome sagrado este do Pai e do Filho. Agora vamos para Apocalipse 22:4. O que é que diz aqui, amados? Apocalipse capítulo 22, verso 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Ó, estará o nome dele. Vamos lá. Eu vou começar bem aqui do versículo 1. E me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aí a gente pula para aqui o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ó, os seus servos os servirão. Quem são os servos aqui em questão? São apenas judeus? Não. São judeus convertidos a Cristo e são gentios convertidos a Cristo. Em outras palavras, os servos aqui em questão são a igreja. É a igreja. E o que é que esses servos aqui, que é a igreja,
que é que eles trazem? Ó? E contemplarão a sua face. Ó, e contemplarão a face de Deus. Ó, e na sua fronte, na deles, dos servos de Deus, estará o nome dele. O nome de quem? De Deus. Percebe aqui como eu estou lhe provando que não é apenas 144 mil judeus literais que trazem escrito o nome de Deus, o selo na testa, não. Porque o selo consiste do nome este do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E todos os servos de Deus trazem este selo na testa. Se todos os servos de Deus trazem a marca de Deus na fronte, na mente, irmãos, logo nós não podemos dizer que apenas os judeus serão selados no período da grande tribulação. Não. Todos os servos de Deus serão selados, ou são selados, e por isso eles não serão alvejados pela ira de Deus em forma de flagelos e de pragas e de animais que vêm lá do Hades ou do inferno. Os servos de Deus não serão alvejados pela ira de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, diz Paulo em Romanos 5,9. 1 Tessalonicenses 1,10 também diz que nós seremos salvos da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5,9 também diz a mesma coisa. Então, o termo ira, em Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 1,10 e 1 Tessalonicenses 5,9, ira refere-se não ao período de 7 anos, mas à ira de Deus que será derramada sobre os ímpios no período de 7 anos. Ok? Ira, volta a dizer, não se refere a um período de 7 anos, mas sim aos flagelos da ira de Deus que serão derramados neste período aqui no planeta Terra. Ira esta que ela começa com o derramado dos primeiros 4 selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e o quarto selo revelam a ira de Deus. As trombetas também, elas revelam a ira de Deus em forma de flagelos, de gafanhotos infernais. Isso tudo manifesta a ira de Deus contra os ímpios, apenas. Porque aqueles que têm o selo de Deus, eles não sofrerão a ira de Deus e do Cordeiro. Ok, queridos? Então, acredito que expliquei muito bem, então vamos aqui voltar para a questão dos santos. Lembre-se, os pré-tribulacionistas dizem que os santos são judeus e não cristãos, e não faz parte da igreja. Vamos aqui para Apocalipse 18, 24. O que diz aqui? E nela, ou seja, na Grande Babilônia, que será a capital do reino do Anticristo, se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Quem são os profetas e santos aqui? Os pré-tribulacionistas vão dizer que são judeus. Mas nós vamos dar, como é que se diz, o tiro de misericórdia agora, já, na próxima citação. Mostrar que os santos e profetas aqui são exatamente a igreja, queridos. 19:8 de Apocalipse. Vamos lá agora, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se aprontou. A esposa em questão aqui, ou noiva, conforme outras versões, é a igreja. Até os pré-tribulacionistas reconhecem isso. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ou seja, a igreja está em questão aqui, certo, irmãos? Eu quero que você grave bem isso. A igreja está em questão. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora eu pergunto, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos? Ora, as vestes aqui da igreja são vestes conferidas apenas aos santos. Logo, os santos aqui em Apocalipse 19:8 é a igreja. São cristãos membros da igreja. E aqui é onde entra a incoerência dos pré-tribulacionistas. Eles dizem que desde o capítulo 6 ao capítulo 19, a igreja não se encontra aqui na terra. Só que se você perguntar para um pré-tribulacionista, pergunte para ele, os santos mencionados aqui em Apocalipse 19:8 são judeus ou são cristãos? Ele vai dizer para você que são parte da igreja, que são a igreja. Ele vai dizer, ele é obrigado a dizer isso. Só que ele vai distorcer, ele vai deslocar este acontecimento. Ele vai dizer que estas bodas aqui do Cordeiro, primeiro ele vai admitir que os santos aqui é igreja. Segundo, ele vai dizer que as bodas do Cordeiro aqui
elas acontecerão depois do arrebatamento da igreja, ou seja, antes de começar o período de 7 anos da grande tribulação. Mas aí eles apenas simplesmente estão caindo numa outra armadilha. Porque as bodas do cordeiro aqui, a noiva do cordeiro, ou o esposo do cordeiro, vestida de linho fino, puro, que aqui são os atos de justiça dos santos, e os santos aqui são cristãos, formam a igreja. A igreja aqui, ela é vista nas bodas, quando se está anunciando aqui, ó, a chegada, e veja, aqui não está dizendo que as bodas do cordeiro aconteceu, aqui está anunciando para breve a chegada das bodas do cordeiro. E por que eu sei disso? Primeiro eu vou lhe dizer o seguinte, as bodas do cordeiro aqui elas só terão lugar depois da parousia de Cristo. Como professor, exatamente, e não antes da grande tribulação. Essas bodas elas só terão lugar depois de passado a grande tribulação, depois que Babilônia tiver caído, depois que o anticristo tiver caído, depois que todo o sistema ímpio tiver caído. Depois que Cristo tiver destruído os exércitos das nações, aí é que ele vai implantar o milênio e terá lugar as bodas do Cordeiro. O casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja. É só você ler, queridos, é só você ler aqui. O autor de Apocalipse ele não está dizendo que as bodas já aconteceram, e sim que vão acontecer. E veja que ele está anunciando isso aqui no capítulo 19. Vou ler aqui para vocês, 19:1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e dela e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, aqui o livro do Apocalipse está mostrando como algo concretizado em relação ao juízo que caiu sobre Babilônia, a grande meretriz, que é Roma. O autor do Apocalipse ele está festejando. Por quê? Porque, na visão aqui, a cidade de Roma, capital do Império Romano, a capital do Império do Anticristo, ela já caiu. Então, entenda aqui a cronologia. Apocalipse ele está festejando a queda de Roma. Logo, nós já estamos no término da grande tribulação. Isso só, a Roma só será, vamos dizer, derrotada. O sistema anticristão do anticristo só será derrotado no período da grande tribulação. Já nos finais. Ok? Então vamos lá. E vingou o sangue dos seus servos. Vingou por quê? Porque Roma, ela, conforme nós vimos aqui em Apocalipse 8, 24, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos os que foram mortos sobre a terra. Roma, ela foi a grande assassina dos cristãos e de todos os homens que habitam sobre a terra. É isso que João está dizendo. Vingou o sangue dos seus servos. O servo de quem? De Deus. É por isso que Roma cairá. Na visão aqui de João, ele está dizendo que Roma caiu por quê? Porque ela assassinou os servos de Cristo. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aí vamos aqui, eu vou apressar mais um pouco aqui. Bom, aqui eu já estou mostrando que a queda de Roma ela é concretizada, é fato. Só depois que Roma tiver caída, a grande meretriz, é que se anuncia a proximidade, a chegada do reino de Deus, das bodas do Cordeiro. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, ou seja, estão próximas, estão chegando as bodas do Cordeiro, cuja esposa já a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são os bem-aventurados aqui, irmãos? São cristãos. Quem é que vai participar da ceia das bodas do Cordeiro? Quem é que vai se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ou no reino de Deus? Só você ler Mateus 8, 11, 12. Quem é? São os cristãos, é a igreja. Então, escreve:
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, estes bem-aventurados aqui, esses chamados, são os mesmos santos aqui de Apocalipse 19, 8. Logo, é a igreja que está em questão. Percebe como aqui a gente está cada vez mais refutando a teoria pré-tribulacionista? Não faz sentido. Eles dizem que nos capítulos, entre os capítulos 6 a 19, nós não encontramos a igreja aqui na Terra porque a palavra igreja não aparece. Mas quando você chega aqui para Apocalipse 19, 8, você vai ver santos, aí eles não, aí é a igreja. Quando você pergunta, já que esses santos aqui é a igreja, então os santos aqui eles constituem o quê? A esposa do Cordeiro. Eles vão dizer sim. Então veja a contradição. Aí se você disser, então, se os santos e a esposa do Cordeiro e os bem-aventurados em Apocalipse 19, 9 representam a igreja, são santos que fazem parte da igreja, logo a igreja estará aqui na terra. Mas eles vão dizer, não. Isso aqui já aconteceu antes de começar a 70ª semana de Daniel. Mas eu estou lhe provando que a ceia das bodas do Cordeiro, a festa entre Cristo e a igreja, as bodas, só terão lugar depois da queda da grande Babilônia. Depois da queda do anticristo e do falso profeta e de todo o sistema anticristão. Perceba isso. Bem-aventurados, que são cristãos, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, queridos, eu comecei a lhe provar, aliás, eu estou lhe provando definitivamente que os santos mártires perseguidos pela besta, pelo falso profeta e pela grande Babilônia, aqui no livro do Apocalipse é a igreja, e não o povo de Israel. Capítulo 20 e versículo 6, aqui é para a gente finalizar, amados. Vamos aqui do versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Aqui são santos, são cristãos. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, ou seja, que ressuscitaram. Ressuscitaram em quê? Em corpo. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, quem é que faz parte da primeira ressurreição? Os bem-aventurados. Ok, meu irmão? São os bem-aventurados. São aqueles que guardaram a palavra de Deus. Aqui está em foco a igreja. E os pré-tribulacionistas, eles admitem isso. Aí vamos aqui mais à frente. Os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Por que ele disse a primeira ressurreição? Em referência ao que ele já descreveu no versículo 4. Bem-aventurado e santo. Aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Pergunto aqui para você, quem são os bem-aventurados e santos? Quem é o bem-aventurado e santo? E que tem parte na primeira ressurreição? É a igreja. Os pré-tribulacionistas, eles dizem isso. Agora a questão é a seguinte, se o santo aqui, Apocalipse 26, o santo aqui é a igreja, se em Apocalipse capítulo 19, verso 8, os santos aqui são membros da igreja, é a igreja, qual a razão, por que os santos mencionados para trás, entre os capítulos 6 até aqui, no capítulo 18, por que a palavra santos não pode ser aplicada à igreja? Por quê? Somente porque o pré quer sustentar uma teoria que ela foi formulada, que ela foi criada por John Nelson Darby. Eles estão seguindo John Nelson Darby e não a Bíblia Sagrada. Repito, por que a palavra santos, até o capítulo 18, não se refere à igreja? Mas quando nós chegamos aqui em Apocalipse 19 e verso 8, os santos aqui são a igreja, eles fazem parte da igreja. Quando você vai para Apocalipse 20 e versículo 6, bem-aventurado e santo, o bem-aventurado e santo aqui é a igreja. Então, por que nós podemos ver
aqui em Apocalipse 20, versículo 6 e Apocalipse 19, 8, nos santos e no bem-aventurado santo, a igreja. E por que que antes disso a gente recua para o capítulo 6 e vem até o capítulo 18, verso 24, por que que os santos ali não é a igreja? Ora, perceba que é inconsistente o argumento do pré-tribulacionista. Não tem consistência. Desculpa eu falar assim, irmãos, mas tem que ser assim. Não há consistência. Não há consistência. E eu falo isso com todo respeito, mas tenho que falar. Não há consistência no argumento pré-tribulacionista. Não há. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém. Ok, queridos?